Como está a disputa Lula e Flávio Bolsonaro no Sudeste, segundo pesquisas Real Time Big Data, região mais populosa do Brasil? O Sudeste abarca nada menos que 65 milhões e meio de eleitores e representa o maior desafio às candidaturas de Lula e Flávio Bolsonaro ao Planalto em 2026. Na arena que abriga os três maiores colégios eleitorais do país, São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro, a disputa entre o presidente e o 01 é acirrada e caminha no limite da incerteza, com cenários de vantagem apertada e empates dentro da margem de erro. A seguir, um breve resumo da disputa presidencial entre Lula e Flávio Bolsonaro nos 4 estados do Sudeste, segundo pesquisas eleitorais publicadas em março pelo Instituto Real Time Big Data. Em Minas Gerais, onde residem 16,2 milhões de eleitores, 2 dos 3 cenários indicam empate técnico entre Lula e Flávio Bolsonaro, e uma terceira hipótese aponta a liderança do petista por um ponto percentual, no limite da margem de erro. Nos 3 casos, Flávio aparece com 31% das intenções de voto, enquanto Lula oscila entre 35% e 36% do eleitorado mineiro. Cenário 01. Lula, PT 35%, Flávio Bolsonaro, PL 31%, Romeu Zema, Novo 15%, Ratinho Júnior, PSD 4%, Aldo Rebelo, DC 1%, Renan Santos, Missão 1%, Nulo Branco, 5%, Não sabe não respondeu, 8%, Cenário 02, Lula, PT 36%, Flávio Bolsonaro, PL 31%, Romeu Zema, Novo 16%, Eduardo Leite, PSD 2%, Aldo Rebelo, DC 1%, Renan Santos, Missão 1%, Nulo Branco, 5%, Não sabe não respondeu, 8%, Cenário 03, Lula, PT 35%, Flávio Bolsonaro, PL 31%, Romeu Zema, Novo 16%, Ronaldo Caiado, PSD 3%, Aldo Rebelo, DC 1%, Renan Santos, Missão 1%, Nulo Branco, 5%, Não sabe não respondeu, 8%. Rio de Janeiro. Flávio Bolsonaro lidera contra Lula no Rio de Janeiro, onde vivem 12,7 milhões de eleitores, em todos os cenários de primeiro turno. Nas 3 simulações, a vantagem do senador é de um ponto percentual. No limite da margem de erro, Flávio varia de 40% a 41% das intenções de voto e Lula tem entre 35% e 36% do apoio entre os fluminenses. Cenário 01. Flávio Bolsonaro, PL 40%, Lula, PT 35%, Ratinho Júnior, PSD 6%, Romeu Zema, Novo 4%, Aldo Rebelo, DC 1%, Renan Santos, Missão 1%, Nulo Branco, 6%, Não sabe não respondeu, 7%. Cenário 02. Flávio Bolsonaro, PL 41%, Lula, PT 36%, Romeu Zema, Novo 5%, Eduardo Leite, PSD 3%, Aldo Rebelo, DC 1%, Renan Santos, Missão 1%, Nulo Branco, 6%, Não sabe não respondeu, 7%. Cenário 03. Flávio Bolsonaro, PL 40%, Lula, PT 35%, Ronaldo Caiado, PSD 5%, Romeu Zema, Novo 5%, Aldo Rebelo, DC 1%, Renan Santos, Missão 1%, Nulo Branco, 6%. Não sabe não respondeu, 7%. São Paulo. Lula e Flávio Bolsonaro empatam em todos os cenários em São Paulo, maior colégio eleitoral do Brasil, representando 33,7 milhões de votos. Em 2 das 3 sondagens, Flávio Bolsonaro tem 39% dos votos paulistas e Lula fica com 35%, oscilando para 38% e 34% em um terceiro cenário. Cenário 01. Flávio Bolsonaro, PL 38%. Lula, PT 34%. Ratinho Júnior, PSD 9%. Romeu Zema, Novo 4%. Aldo Rebelo, DC 2%. Renan Santos, Missão 2%. Nulo Branco, 5%. Não sabe não respondeu, 6%.
Cenário 02. Flávio Bolsonaro, PL 39%. Lula, PT 35%. Eduardo Leite, PSD 5%. Romeu Zema, Novo 5%. Aldo Rebelo, DC 2%. Renan Santos, Missão 2%. Nulo branco, 5%. Não sabe e não respondeu, 7%. Cenário 03. Flávio Bolsonaro, PL 39%. Lula, PT 35%. Ronaldo Caiado, PSD 6%. Romeu Zema, Novo 4%. Aldo Rebelo, DC 2%. Renan Santos, Missão 2%. Nulo branco, 5%. Não sabe e não respondeu, 7%. Espírito Santo. No Espírito Santo, domicílio eleitoral de quase 3 milhões de brasileiros, Flávio Bolsonaro lidera contra Lula em todos os cenários. O senador flutua entre 38% e 40% do eleitorado capixaba, ao passo que o petista oscila de 33% a 34% das intenções de voto no estado. No limite da margem de erro, a vantagem do 01 varia de 1 a 2 pontos percentuais. Cenário 1. Flávio Bolsonaro, PL 38%. Lula, PT 33%. Ratinho Júnior, PSD 6%. Romeu Zema, Novo 6%. Aldo Rebelo, DC 1%. Renan Santos, Missão 1%. Nulo branco, 7%. Não sabe ou não respondeu, 8%. Cenário 2. Flávio Bolsonaro, PL 40%. Lula, PT 34%. Romeu Zema, Novo 6%. Eduardo Leite, PSD 3%. Aldo Rebelo, DC 1%. Renan Santos, Missão 1%. Nulo branco, 7%. Não sabe ou não respondeu, 8%. Cenário 3. Flávio Bolsonaro, PL 40%. Lula, PT 34%. Romeu Zema, Novo 6%. Ronaldo Caiado, PSD 2%. Aldo Rebelo, DC 1%. Renan Santos, Missão 1%. Nulo branco, 7%. Não sabe ou não respondeu, 9%. Em cada estado do Sudeste, o Real Time Big Data ouviu 2.000 eleitores em março de 2026. Em todas as pesquisas, o índice de confiança é de 95% e a margem de erro é estimada em 2 pontos percentuais, para mais ou para menos. Os levantamentos estão registrados junto à Justiça Eleitoral.